Nem os moradores mais familiarizados com a pacatez da vizinhança na rua Muir Woods, na cidade de Paris, Califórnia, suspeitavam o que acontecia por trás da porta da casa de número 160, habitada pela família Turpin, cujo jardim da frente era sempre mantido limpo, aparado e bonito, apesar da estiagem. Ninguém ouvia risadas, conversas ou movimentações do jeito que se é esperado no local onde 15 pessoas conviviam, sendo 13 delas crianças. Eu nem sabia que eles tinham filhos. Foi o que um dos vizinhos disse à imprensa quando a casa foi cercada por viaturas naquela pacata manhã de domingo do dia 14 de janeiro de 2018. Quando o mundo descobriu que Louis e David Turpin cometiam todos os tipos de abusos com os filhos e os mantinham em cárceres privados em condições inumanas há mais de 6 anos. Durante esse período, os filhos do casal Turpin foram mantidos em cativeiro. Eram privados até mesmo de comer. Sofriam torturas físicas e psicológicas dos próprios pais. Vamos conhecer agora a Casa dos Horrores da família Turpin. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Por muitos anos, 13 crianças foram mantidas em cativeiro pelos seus próprios pais. Viviam num sistema muito rígido e controlado. Não saíam de casa, comiam uma vez por dia, tomavam banho uma vez por ano. Dormiam acorrentadas em suas camas e, apesar de morarem na mesma casa, os irmãos mal se viam. As crianças foram mantidas em cativeiro entre 1989 e 2018, quando uma conseguiu escapar e chamou a polícia. David e Louis Turpin primeiramente se declararam inocentes, mas para evitar o julgamento, mudaram o posicionamento em uma audiência, se declarando culpados de 14 dos 49 crimes em que foram acusados. A última cidade que a família morou foi Paris, na Califórnia. As idades das crianças na época do resgate variavam entre 2 e 29 anos. Porém, quando a polícia chegou no local, achou que todos fossem menores de idade, dado o severo nível de desnutrição. Não sou capaz de descrever em palavras o que vivemos ao crescer ali. Ainda tenho pesadelos das coisas que aconteceram, como quando os meus irmãos eram acorrentados ou apanhavam. Mas isso ficou no passado. Amo meus pais e os perdoo por muitas das coisas que fizeram com a gente, relatou um dos filhos durante a audiência. O dia era 14 de janeiro de 2018. Após 2 anos de planejamento, 2 irmãs conseguiram escapar da casa. Uma delas, de 13 anos, retornou, provavelmente por medo, enquanto outras fontes dizem que ela se perdeu. A outra, de 17, se manteve focada na missão. Com um celular que levou junto na fuga, conseguiu ligar para a polícia. Como eles tinham um contato quase nulo com o mundo externo, teve dificuldades em mostrar para a polícia a localização que ela se encontrava. Utilizando algumas referências, conseguiu esclarecer a sua localização. Alguns minutos depois a polícia chegou. Ela então mostrou as fotos do celular que havia levado consigo durante a fuga. Rapidamente mais reforços foram chamados. O caso não era mais uma simples missão policial. Tratava-se de um verdadeiro caso criminal. Meus pais tiraram a minha vida, mas agora estou me recuperando. Eu sou lutador e sou forte. Eu vi meu pai mudar minha mãe. Eles quase me mudaram, mas percebi o que estava acontecendo, relatou uma das filhas durante a audiência. A família se mudou diversas vezes ao longo do tempo entre 1989, ano que nasceu o primeiro filho, até 2018, ano que foram resgatados. A primeira cidade foi no Texas. Ao deixarem a casa, o morador seguinte afirmou que a casa estava lotada de sujeira e que tinha a impressão que muitos animais moravam nela. Ele tirou as fotos após os boatos de que a família havia desaparecido. Depois a família foi para a cidade de Murrieta, agora no estado da Califórnia.
O vizinho, que morava logo à frente, relatou que os filhos do casal marchavam como militares por muitas horas no segundo andar da casa. O vizinho nunca fez nada. O mesmo acreditava que as crianças tinham algum tipo de deficiência mental. Conforme os anos iam passando, mais severos David e Louise Turpin ficavam. A última cidade da família foi Paris, na Califórnia. Uma cidade com pouco mais de 100 mil habitantes, localizada a aproximadamente 110 quilômetros de Los Angeles. A fachada da casa da família oferecia uma aparência de ordem e tranquilidade. Além disso, o casal tinha um perfil no Facebook, onde todos aparentavam ser muito felizes. Mas aquilo apenas mascarava a verdadeira história. Todos os filhos do casal ficavam trancados em casa. Os pais só deixavam sair em datas específicas, como as viagens que fizeram a Disney e Las Vegas. A Califórnia não tem nenhuma lei de ensino em casa, porém você pode registrar a sua casa como uma escola privada. Foi isso que David e Louise fizeram. O Departamento de Educação da Califórnia classificou a casa da família Turpin como uma escola particular antes mesmo de eles se mudarem. Sob a lei da Califórnia, o governo não tem autoridade para monitorar, inspecionar ou supervisionar escolas particulares. Eles haviam encontrado uma brecha na lei, o que permitia alegar que seus filhos recebiam educação escolar em casa. Nos registros, David Turpin estava listado como diretor e administrador do local, supervisionando a inscrição de 8 alunos do ano letivo de 2010 a 2011. Apesar desse tipo de escola ser comum nos Estados Unidos, principalmente em estados como a Califórnia, onde a lei nesse sentido é menos rígida, o casal encontrou uma forma de usar esse benefício para praticar as maldades. As crianças comiam apenas uma vez por dia, uma separada da outra, em pé na cozinha. Normalmente a refeição era um sanduíche de mortandela ou amendoim. As crianças pareciam muito mais novas por causa da desnutrição. O mais velho, de 29 anos, pesava apenas 37 quilos. Alguns deles não sabiam que era um médico ou um policial. Eram privadas de cuidados básicos. Nenhum tinha consultado o médico há mais de 4 anos e nenhum nunca tinha ido ao dentista. Conforme passava o tempo, também aumentava a crueldade do casal. Inicialmente as crianças eram amarradas com cordas, mas depois que um conseguiu se desvencilhar das ataduras, os pais começaram a usar correntes e cadeados para prender e puni-los. Muitas vezes os mantinham acorrentados enquanto faziam suas necessidades. Os pais compravam comida de boa qualidade e as deixavam as crianças olharem, mas não as deixavam comer. Faziam o mesmo com os brinquedos. Havia muitos que estavam em suas embalagens original e nunca haviam sido abertos. A tortura não era apenas física, mas também psicológica. A família tinha o hábito de dormir durante o dia e ser ativo durante a noite. As crianças normalmente iam dormir em torno das 5 horas da manhã. Isso pode ter ajudado com que os irmãos não fossem descobertos por tanto tempo. Os pais foram acusados de tortura, cárcere privado, abuso de um adulto dependente, abuso infantil e ato obsceno a uma criança menor de 14 anos por parte do David. Durante a audiência, de cunho bastante emocional, Louise e David pediram perdão aos filhos e disseram amá-los. Alguns dos filhos que estavam presentes no julgamento afirmaram que amavam os pais e acreditaram que tudo o que fizeram era por amor. Enquanto o outro disse que os tinha perdoado e que orava por eles. Jordan Turpin, que salvou os 12 irmãos quando conseguiu escapar da casa dos pais que torturavam os filhos, em uma entrevista fez um balanço após pouco mais de 5 anos do acontecimento. Jordan, agora com 22 anos, é uma estrela do TikTok em ascensão e fala mesmo sobre uma eventual carreira na música. Ela conta como é a sua vida passados 5 anos do término de uma das histórias de agressões mais marcantes do país. Apesar de a comunidade internacional a ter visto como uma heroína quando com 17 anos conseguiu fugir do cativeiro e agressões em que seus pais a mantinham e pedir ajuda para chamar a polícia, Jordan Turpin diz que os últimos anos continuaram a ser uma luta. Um dia normal para mim? Por regra choro, contou a publicação. Tenho de obrigar-me a comer e depois começo a preparar-me, a maquiar-me, mas começo a chorar e tenho que refazer tudo, contou. Explicando que também pensa em compartilhar seus vídeos nas redes sociais, onde tem tido algum sucesso, mas que depois pensa sempre no que os outros vão pensar das suas partilhas. Talvez deva respirar
e depois começo a chorar outra vez, acrescenta, ainda falando sobre a sua rotina diária. Turp conta também que depois de os pais terem sido condenados, não tinha ideia de quem era e começou a estudar e a trabalhar numa rede de restaurantes. E é dessa experiência e do contexto social que a jovem hoje com 22 anos fala. Eu era sempre muito simpática e estava sempre falando, sinto muito, referiu, explicando que os seus colegas se riam e questionavam por que razão ela era assim. Eu poderia ter sido irritante, mas tinha acabado de sair do lar adotivo, então sempre fui muito gentil, porque tinha medo de todos, explicou. Turp explica ainda que nessa altura achava que sua vida nunca ia melhorar. Mas, tal como o título do perfil chama atenção, a influencer mais improvável. Jordan está agora a vingar no mundo das redes sociais e tem até uma agente publicitária. Jordan conta também que está considerando ingressar numa carreira musical, mas que não quer dar um passo maior do que a perna. Agora preciso de uma pausa do meu passado, sublinhou acrescentando, quero começar lentamente. As torturas pelas quais passaram nas mãos do casal Turp incluíam espancamentos, serem acorrentadas à cama ou não terem acesso à casa de banho durante meses. Quando a polícia entrou em 14 de janeiro de 2018 na Casa dos Horrores, após o contato de Jordan, encontrou 12 jovens com idade entre os 2 e os 29 anos, alguns acorrentados à cama, desnutridos e sujos. Pelo que as fontes relatam, os 6 irmãos mais novos foram adotados e estão se adaptando bem. Outros estão em casa de apoio. Alguns dos mais velhos continuam evoluindo gradativamente, inclusive cursando faculdade com ajuda estadual. Outros também estão trabalhando e vivendo em casas próprias. Eles ainda se encontram de forma discreta. Alguns deles até mudaram de nome. A ideia é de não serem identificados como filhos do casal e assim não serem rotulados como vítimas, possibilitando que sigam a vida de maneira mais normal possível.